Como é bom sair dos nossos lares e poder celebrar o Deus Todo-Poderoso com os nossos corações, com as nossas mentes, rogando que o Espírito Santo permita-nos compreender nessa noite aquilo que Ele tem preparado para a nossa jornada espiritual. Hoje nós teremos a possibilidade de falar um pouco sobre um livro, e o reverendo Jonatas e eu, e o reverendo Jefferson, entendemos que é importante quando nós falamos sobre avivamento ou sobre reavivamento. Nós faremos a exposição, dividimos esse livro em 4 grandes momentos, que é um livro de um autor chamado Dr. Martyn Lloyd-Jones, Avivamento. Eu fiquei com a responsabilidade de fazer a exposição desse primeiro capítulo, e os outros capítulos que nós dividimos, os pastores também farão a exposição. Daqui a pouco nós teremos a projeção aqui dos slides, mas eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. E talvez a primeira pergunta nessa noite seja a seguinte: por que este texto escolhido é fundamental para aquilo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones faz? Porque ele entende que a história desse menino, ou a cura desse jovem possesso, ela pode ser uma demonstração daquilo que o mundo vive e o modo como Cristo manifesta a glória do reino dos céus sobre a vida de um homem ou sobre a vida de um menino que durante um bom tempo da sua história foi objeto ou foi dominado pelo poder das trevas. E agora Cristo manifesta a sua glória como Filho do Pai, apontando para o fato de que é necessário compreender que a natureza do reino sempre é uma natureza redentora e libertadora. E no capítulo 1 do livro, a urgente necessidade de avivamento hoje em dia. Isso porque ele escreveu, ou este livro nasce, pode voltar, por favor. Esse livro nasce pontualmente das suas palestras em 1959 a 1960. Eu gostaria de fazer a leitura porque o Dr. Martyn Lloyd-Jones utiliza Marcos 9 como argumento central do capítulo que escreve. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair
senão por meio de oração e jejum. Versículo 29, respondeu-lhes: esta casta, ou este tipo, esta espécie de demônio, não pode sair senão por meio da oração e jejum. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, em nome de Jesus, numa noite tão abençoada pelas tuas mãos, quando nos reunimos na tua casa, celebramos o teu nome com canções que nos permitem compreender a natureza do teu amor e da tua graça. Celebramos o teu nome nessa noite porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de buscá-lo, de adorá-lo, de invocá-lo, de ter uma experiência poderosa com a tua graça e com a tua fidelidade, que geram em nós o desejo de cultivar uma vida mais santa. Reconhecemos os limites da nossa fé, uma variedade de medos que atravessam o nosso coração, e também a presença de pecados que não nos permitem crescer na graça e no conhecimento do teu reino e do teu poder. Mas nessa noite, entregamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa vida em tuas mãos. E rogamos que o Senhor nos permita compreender a tua palavra, iluminando-nos, avivando a tua obra em nossos corações, como aprendemos de início com o reverendo Jonatas. E clamamos que esse verdadeiro avivamento tome conta do nosso ser, de tal modo que o Senhor possa utilizar homens e mulheres pequenos que carecem da tua graça e do teu poder todos os dias. Ilumina-nos, permita-nos compreender a tua palavra nessa noite. E mais uma vez, celebrado seja o teu nome pela vida de todas as pessoas que aqui estão. Cubra-nos com o teu poder e encha-nos com a tua unção. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. É muito importante compreender que ao longo da nossa vida, nós devemos de alguma forma evidenciar durante a trajetória a plenitude do Espírito Santo. Todos nós recebemos uma nova vida e um novo coração, e tudo isso indica o fato de que a vida de Cristo transformou-nos por completo. Isto é, a redenção que Ele trouxe para o nosso coração mudou a nossa forma de perceber a realidade, de conjugar os nossos desejos e os nossos sonhos. E uma das formas de vivermos nesse mundo é conjugando uma vida marcada pela plenitude do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito Santo, que permite-nos traduzir uma nova vida e ter uma nova experiência permanentemente com esse Deus que é todo-poderoso. Mas em determinados momentos, por conta dos nossos medos, das nossas falhas, e por conta de uma mediocridade que toma conta do nosso coração, nós perdemos a possibilidade de experimentar esse verdadeiro avivamento, essa plenitude que Deus quer que vivamos. E em determinados momentos, por conta da nossa perspectiva teológica, ou por conta da nossa cosmovisão teológica, nós imaginamos que na perspectiva reformada não é possível experimentar o verdadeiro avivamento onde o Espírito Santo conduz as nossas mentes e corações. Os reformadores sempre acreditaram que quando o Espírito Santo está presente na vida de um homem, ele pode experimentar ao longo da sua jornada sensações, experiências, guiados pelo poder da palavra e com conhecimento advindos dessa mesma palavra que restaura os nossos corações. Então me parece que em determinados momentos nós precisamos resgatar na identidade reformada algo que foi muito importante durante o período dos puritanos, que foi a própria pregação experimental. O valor das experiências, das sensações, guiadas pelo poder do Espírito Santo, onde os nossos corações são guiados por esse poder maravilhoso que refaz, que reconstrói os nossos corações, ou as nossas formas de perceber o mundo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, então, chama a nossa atenção para a necessidade de avivamento hoje em dia. Isto, ele está falando no século XX, em 1959, quando ele começou a falar um pouco sobre isso na capela de Westminster, porque ele foi pastor durante 30 anos nessa esfera e nesse contexto. A obra que nós vamos ter a possibilidade de ler hoje, ou de fazer uma apresentação, pode passar para mim, por favor, ela nos permite compreender um pouco o que nós estamos tentando nessa noite analisar ou avaliar ao longo da nossa jornada, daquilo que nós estamos produzindo. Ele escreve uma obra tentando chamar a atenção das pessoas para o fato de que é necessário compreender a natureza de todas as coisas. Pode voltar no início, por favor. A natureza de todas as coisas que Deus quer que vivamos. Bem no início mesmo, desde o primeiro slide. Compreendamos então um pouco sobre o que Deus quer que nós estejamos vivendo ou experimentando a cada momento e a cada instante.
Esta obra, Revival, sai basicamente em 1987, nos Estados Unidos. Todavia, essa obra vai ser traduzida no nosso país em 1992 e 1993, e a última edição dela saiu no ano de 2017. Ele está fazendo uma avaliação daquilo que ocorreu em 1859, quando os Estados Unidos, o país de Gales, em determinados momentos a Inglaterra, esses países foram atravessados por uma visitação sobrenatural do próprio Deus, e essas pessoas, esses cristãos, experimentaram ao longo de suas jornadas experiências profundas com a graça de Deus. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones então faz uma análise desse movimento, chamando a atenção da sua comunidade local para o fato de que é necessário compreender que a sociedade contemporânea precisa de uma visitação poderosa do Espírito Santo, precisa de uma transformação do seu coração e da sua história. Então ele lança essa obra, e essa obra foi fundamental nos seus dias, como também foi fundamental no Brasil, quando foi lançada em 1992 e 93, convidando as igrejas a terem uma experiência com a graça e com o poder do Senhor. E é fascinante que ele utiliza o texto que nós lemos nessa noite como fundamento argumentativo daquilo que ele propõe. Mas talvez a pergunta nessa noite seja o seguinte: o que é avivamento? E nós podemos então ter duas respostas, por favor, duas respostas que dois autores nos apresentam contemporaneamente. A primeira resposta vem do Dr. Russell Shedd. Por favor, o Dr. Russell Shedd disse o seguinte: avivamentos têm distintas características em diferentes contextos, ambientes e culturas. As bênçãos dessa renovação espiritual afetam indivíduos e igrejas com maior ou menor intensidade. A tendência do avivamento é de criar uma consciência viva da corrupção interior que afasta a autossuficiência. Essa experiência é marcada pelo temor de Deus que nos faz apreciar a sua grandeza e majestade. E isto traz benefícios como a intimidade com Deus e a descoberta do propósito dele para a vida do seu povo. No verdadeiro avivamento há uma visitação especial de Deus. E isso é resultado de oração que, por sua vez, promove unidade espiritual, santificação, adoração, temor ao Senhor e amor pela Escritura. O que eu quero chamar a sua atenção na definição do Dr. Russell Shedd é que para ele avivamento é uma renovação espiritual. Só pode experimentar o verdadeiro avivamento aqueles que nasceram de novo e que tiveram uma nova vida. O avivamento pode trazer implicações de salvação. Pessoas podem ser salvas quando nós estamos vivendo cheios do Espírito Santo, quando nós compreendemos que a agenda da igreja é uma agenda missionária ou uma agenda missional. Chama a sua atenção para o fato de que ele afirma que avivamento é uma renovação que Deus pode produzir em nós, e ao mesmo tempo ele afirma que tal avivamento é uma visitação do próprio Deus, que de tempos em tempos promove uma reforma espiritual na alma humana. Logo depois, por favor, uma segunda definição que vem do Franklin Ferreira. Ele diz o seguinte: o avivamento bíblico é um dom do Espírito que compartilha conosco seu poder e suas ações como resultado de nossas orações. Geralmente, essa renovação espiritual vem sobre uma comunidade cristã quando ela cresce em oração e em abandono de pecados. A presença de avivamento traz uma reforma doutrinal. As pessoas começam a amar a palavra de Deus, considerando o estado de pobreza espiritual de seus corações, e experimentando a necessidade de santificação, visto que o Espírito Santo de santidade, ou Espírito de santidade, desperta a noção da presença da glória de Deus. Esse processo gera transformações espirituais internas e externas. Ele atinge a comunidade local, tanto cristã quanto não cristã. As pessoas de fora percebem que algo diferente está acontecendo naquela igreja. No passado, o avivamento trouxe um impacto social sobre a vida de diversos grupos sociais. Órfãos, viúvas, estrangeiros e excluídos foram tratados com amor, dignidade e cuidado. Foi durante os grandes avivamentos que aconteceram a libertação dos escravos, a criação de escolas públicas e mudanças políticas e econômicas. Não é fascinante a perspectiva desse autor apresentando-nos as implicações de uma comunidade cheia do Espírito Santo? Ele afirma que avivamento envolve também uma renovação espiritual, onde nós começamos a amar a palavra de tal modo que dedicamos toda a nossa vida na leitura dela. Temos uma consciência da glória de Deus, e esta consciência da majestade atravessa os nossos corações de tal modo, de tal forma que conseguimos nos consagrar pela consciência que temos que Ele é sobremodo excelente.
Acima de todos nós existe alguém que rege a história com a singularidade do seu poder, do seu amor, da sua graça e da forma como ele atinge todas as coisas. Ele ainda afirma que esse avivamento traz implicações para aqueles que estão lá fora. A comunidade local que não conhece a Deus percebe que está acontecendo algo diferente na igreja que experimenta o avivamento. Os seus louvores, os seus processos de santificação, a utilização dos meios de graça, são caminhos pelos quais a comunidade experimenta uma renovação. Uma renovação que não é apenas sinônimo de emocionalismo, uma renovação que não é apenas sinônimo de sensacionalismo, mas uma renovação onde os sentimentos, os pensamentos e os corpos são veículos para a manifestação da glória de Deus. O John Frame, ao escrever o livro Em Espírito e em Verdade, afirma que naturalmente, por conta da nossa racionalidade teológica, nós temos uma tendência de não valorizar o lugar e o papel das sensações. Principalmente porque a racionalidade teológica reformada, ela de certa forma, por conta da tentativa de cuidar de todas as coisas que acontecem, com medo de que a igreja acabe abraçando um sensacionalismo religioso, ela acaba se divorciando dessa experiência poderosa de que as nossas emoções, elas existem e precisam ser cultivadas, alimentadas, vivenciadas, expressadas ao longo da vida. A ideia central é de que Deus rege as nossas emoções. A palavra de Deus é o fundamento pela qual as nossas sensações são guiadas e por isso a razão, encharcada do conhecimento, encharcada da verdade, ela consegue conduzir as nossas emoções a uma experiência poderosa com Deus poderoso, que quer que vivamos poderosamente ao longo da nossa jornada. O texto do Franklin Ferreira ainda afirma que quando você faz uma busca na história dos avivamentos, normalmente, nos momentos históricos em que os avivamentos aconteceram, mudanças políticas, econômicas, educacionais, sociais, também aconteceram. Os grandes avivamentos trouxeram mudanças a ponto da escravidão ser tratada de maneira mais sensível, posto que em determinados momentos, os filhos de Deus não eram sensíveis à natureza da escravidão que acontecia. As escolas começaram a serem conduzidas pela perspectiva de que é possível compreender e ver a natureza do ser de Deus por meio da matemática, da química, da física. Deus está presente, não apenas nas nossas orações, mas Ele está com toda a sua glória, com todo o seu poder na língua portuguesa, nas estruturas linguísticas do conhecimento, nos campos simbólicos da existência. A glória de Deus, ela não fica apenas na esfera templária, ela se expande para as ruas. E a igreja começa a ser tomada por uma consciência missional do desejo de mudar o mundo pelo poder do evangelho. Isto é avivamento. Um avivamento que começa no coração de uma comunidade, que não começa com grandes grupos, que não começa com grandes eventos, mas começa com homens pequenos, desqualificados, despreparados, mas apaixonados pelo desejo de viver conforme a natureza de Deus por meio da sua palavra. Hoje nós somos convidados a perceber então que avivamento é uma renovação espiritual que Deus pode produzir em nós. E avivamento é o exato momento em que Deus visita o seu povo e essa visitação gera amor pela palavra de Deus, consciência da glória de Deus, pedido de perdão, reconhecimento dos seus pecados e transformação da sociedade. A igreja se transforma num ambiente útil. Ela não é apenas uma esfera religiosa que se reúne aos domingos pela manhã, celebra o Senhor, entrando nos seus carros, mas quando contempla a pobreza humana, quando contempla as pessoas experimentando experiências concretas da dor e do sofrimento, a igreja se importa. Ela tenta de todos os modos orar e criar projetos que possam mudar a natureza de todas as coisas. Por favor, próximo. Quando nós estamos falando um pouco sobre avivamento, existem paradigmas que são fundamentais. E ele então, por favor, apresenta-nos alguns desses paradigmas ou alguns desses elementos. A partir do texto que lemos, existem algumas lições. Quais são as lições que nós aprendemos desse texto, analisado pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones? A primeira delas, primeira lição, para experimentarmos um avivamento,
é necessário entender o paradigma da necessidade. Durante o capítulo que ele escreve, ele toma como ponto de referência o texto que lemos. Mateus, Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Nós encontramos Jesus Cristo vindo do monte, porque ele passaram um tempo com 3 discípulos, e há uma experiência da transfiguração. Os discípulos ficam encantados com a glória que ali está presente. Jesus Cristo diz, é necessário ir para Jerusalém. E quando Jesus Cristo volta, há um problema, porque os 9 discípulos que não subiram com ele, que ficaram ali, vivendo no chão da vida, experimentando toda a tensão e a opressão, eles não conseguiram expelir o demônio que possuía a vida de um menino. Alguns estudiosos afirmam que talvez esse menino tenha ou tivesse de 8 a 14 anos de idade. E que desde a infância ele era habitado, dominado. O reino das trevas dominava o seu coração. Então o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz, quando você olha para esse texto, você precisa compreender a necessidade que esse menino tinha de uma experiência de salvação, de libertação, porque esse demônio subjugava a sua vida, esse demônio fazia com que ele não tivesse domínio sobre a sua própria condição psíquica, ele era completamente dominado. E a partir daí ele diz o seguinte, quero chamar a sua atenção para que juntos possamos considerar a urgente necessidade de um avivamento na Igreja de Deus na época atual. Estamos no ano de 1959, um ano em que muitos estarão lembrando e comemorando o aniversário do grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos da América, depois Irlanda do Norte, no país de Gales, em partes da Escócia e até mesmo em alguns locais da Inglaterra. Os avivamentos através da história demonstram isto. Deus muitas vezes age de forma incomum, produzindo renovação espiritual e a promove não necessariamente através de ministros, mas através de pessoas que são consideradas humildes e sem importância na igreja cristã. É necessário considerar a nossa realidade histórica. Nossa sociedade tornou-se uma sociedade amoral ou não moral. A própria categoria de moralidade não é mais reconhecida. Está na hora de nós, cristãos, termos uma compreensão viva da posição que nos confronta, ou seja, o estado da sociedade. Ele faz uma avaliação daquilo que estava acontecendo na década de 60, ou início da década de 60, onde ele estava. Ele vivia durante aquele período na Inglaterra. Ele diz, muitas igrejas vão comemorar aquilo que aconteceu há 100 anos atrás, quando houve um grande avivamento. Mas é necessário termos uma noção do significado desse avivamento e do significado do que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea. Contemporâneo para ele, início da década de 60. E ele está afirmando, naqueles dias, que muitos estavam criando uma variedade de movimentos, de métodos para atingir uma espécie de sensação da presença de Deus ou de crescimento. Posto que o pragmatismo já existia naquele período, posto que uma variedade de comunidades estavam criando uma variedade de métodos que pudessem dar a sensação de que é possível ter o domínio sobre a realidade, é possível ter o domínio sobre a natureza do ser de Deus, é possível programar os momentos em que Deus vai atuar com a sua glória. Ele diz, tome cuidado com isso. Então ele faz uma leitura da necessidade da igreja compreender o que é o avivamento, e ele faz uma leitura dizendo, precisamos também perceber que a sociedade que nós vivemos, ela não tem mais valores morais que constituam a sua natureza, o modo de existir. Há uma necessidade da presença de Deus, há uma necessidade de que o mundo esteja experimentando experiências com a glória, com a graça, com o poder. Uma sociedade amoral, uma sociedade que tem como paradigma central a imoralidade, que se constitui num sentido de liberdade. Ele diz, olha, tal como o menino necessitava de ajuda, tal como aquele jovem era possuído pelo poder das trevas, e desde a infância era lançado no fogo, na água, desde a infância o demônio dominava o seu corpo, a sociedade também precisa ter uma experiência com o poder e com a glória de Deus. É necessário que esse menino seja liberto, e ele foi porque Jesus Cristo manifestou a sua glória sobre ele.
E nós precisamos ter noção das necessidades contemporâneas, das necessidades que a igreja tem de reconhecer o verdadeiro avivamento, de ter o desejo de orar, o desejo de buscar, o desejo de ter uma vida atravessada pela glória de Deus e não ficar no seu comodismo existencial, cultivando uma religiosidade vazia da presença de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, valorizando questões que são periféricas. Este é o nosso problema. Na maioria das vezes nós estamos enfatizando coisas que são tão periféricas, tão idiotas. Nós valorizamos coisas que o próprio Deus nem valoriza. Precisamos compreender o que é a essência do Evangelho, porque na medida que eu compreendo o que é a essência, o que é importante, eu me torno uma pessoa madura, eu me liberto dos condicionamentos e das mediocridades, das culturas religiosas, familiares, que não representam, que não são personificações do que Deus é e do que Deus quer. E assim, a maioria das comunidades evangélicas brasileiras, inclusive a nossa própria igreja, ela caminha em direção de uma supervalorização de estruturas que não são importantes, de movimentos culturais, de crenças culturais que não são bíblicas, que são muito mais constituídas a partir da noção da cultura daquele povo. E em nome dessas coisas, ficamos extremamente paralisados. Não vivemos a essência, valorizamos as questões mais periféricas. Coisas tão pequenas. Se o pastor usa um tênis ou deixa de usar. Se ele tem barba ou deixa de ter barba. Se ele fala de maneira veloz ou se ele é um pouco mais... fala de maneira tão lenta. Nós estamos tão preocupados com essas coisas, mas não são essas coisas que mudam a história, não são essas coisas que mudam o coração humano. Essas coisas podem ser instrumentos de Deus, porque Deus usa todas as pessoas que o amam da forma que elas são, com suas características, com as suas personalidades, com os seus jeitos de ser. A igreja, ela não pode ser vista como uma extensão da Fiat, onde forma carros em série. Deus chama pessoas diferentes para utilizá-las para o louvor da sua glória. A primeira questão é senso de necessidade. Em termos práticos, o que isso significa para a nossa vida? Você tem noção, você tem necessidade de Deus, necessidade de poder, necessidade de experimentar algo novo. Você percebe que o mundo está subjugado pelo poder das trevas. A maior de todas as guerras é a guerra do império das trevas. A maior de todas as guerras é a presença do diabo e de forças demoníacas que existem neste mundo. E que em determinados momentos o diabo nos convenceu de que ele não existe, ou que se ele existe, a ação dele é quase que absolutamente nada. Esta é uma das formas do inimigo dominar a nossa mente, tentando fazer-nos entender ou construir uma lógica de que ele não existe ou não existem forças do mal neste mundo. Logo depois, por favor, segunda lição. Para experimentarmos um avivamento é necessário entender o paradigma do diagnóstico. Agora o Dr. Martyn Lloyd-Jones olha para o texto e diz: os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, mas eles não conseguiram. Todavia, quando você faz uma leitura de todo o contexto das outras perícopes, Jesus Cristo havia dado a eles o poder para expelir demônios, para curar. Eles haviam recebido e eles já também haviam experimentado a sensação de fazer coisas em nome de Deus, coisas poderosas. Leia todo o contexto. Os discípulos já haviam participado de todo o processo. Mas chegou um determinado momento que aquele menino possuído por aquele espírito maligno, eles não conseguiram. E a pergunta dos discípulos é: mestre, por que nós não conseguimos? Se o nosso histórico é um histórico de que o Senhor nos deu poder, mas agora não conseguimos. A partir daí, o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz: precisamos fazer um diagnóstico do mundo espiritual. E a partir disso que ele afirma: ora, é essencial que entendamos isso, porque em segundo lugar, o nosso Senhor continua dizendo que esta casta, ou este tipo, não pode sair a não ser com
E ele pega a expressão "a não ser com". Há certas coisas que são totalmente inúteis quando aplicadas a esta casta. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo aos discípulos pode ser colocado nesses termos. Ele disse, e disse com efeito: vocês falharam neste caso particular, porque o poder que vocês tinham e que foi suficiente e adequado para os outros casos é inadequado e sem valor aqui. Deixa vocês completamente incapazes e sem esperança, e deixa o menino nessa condição enferma e incapaz. Não devemos entender mal. O poder que os discípulos tinham era o poder bom, ou um poder bom, e era suficiente para as boas obras, para expulsar demônios mais fracos, mas não tinha um valor no caso do menino. Como é trágico ver a forma em que os homens estão colocando a sua fé em certos métodos. Com isto, não estou negando a importância dos vários instrumentos para o avanço do reino. Entretanto, existem batalhas que só podem ser travadas com íntima e poderosa comunhão com Deus. Quando ele diz esta casta, ele define que aquele tipo de demônio, aquele tipo de espírito maligno, era mais poderoso do que aqueles que eles tiveram contato. Há uma hierarquia, há uma gradação de poderes na esfera do universo diabólico, do universo espiritual. Eles conseguem, mas agora não conseguem. E eles falham porque o texto bíblico vai dizer que um dos elementos que estava reinando no coração deles, e Jesus vai dizer: olha, até quando eu vou sofrer com vocês? Geração incrédula. Vocês são incrédulos, o pai é incrédulo, os escribas são incrédulos. A incredulidade ali não é apenas a incredulidade que atravessa o coração dos discípulos. A falta de fé não é apenas ausente nos discípulos, é ausente no pai, é ausente nos escribas que estavam brigando porque não estava conseguindo. Olha, vocês não conseguiram. Vocês afirmam que são, vocês caminham com aquele que diz ser o Filho de Deus, mas vocês não conseguiram de maneira nenhuma. Começou um debate teológico sobre a natureza daquilo que eles fizeram. Vocês não conseguiram, porque este não é de fato o Filho de Deus. O garoto continua possuído. Do mesmo modo que em determinados momentos nós investimos a nossa força emocional, psicológica, existencial, discutindo com questões que não são tão importantes, ou não compreendemos a natureza de algumas coisas que são mais complexas, criamos debates teológicos e as pessoas vivem alienadas, distantes. Diagnóstico. Uma avaliação profunda do problema. Havia um problema. Esta casta, esse tipo de força maligna, ela tem outro caminho, ou existe outro caminho para que tenhamos a força para enfrentá-la. Conseguem fazer um diagnóstico de quem vocês são, de quem nós somos, em que momento da nossa espiritualidade nós estamos vivendo? Um diagnóstico da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, das nossas crenças, dos nossos valores? Conseguem fazer uma avaliação que em determinados momentos os problemas do Brasil não são problemas apenas de natureza econômica, política, mas são problemas de uma natureza espiritual, de uma batalha espiritual, de principados e potestades que existem e que estão subjugando nações, estruturas. Todas as vezes que nós falamos na existência de poderes demoníacos, há uma espécie de ceticismo teológico no nosso coração, uma espécie de ceticismo teológico que ronda a mente daqueles que afirmam ser neocalvinistas, reformados. Nós não conseguimos fazer um diagnóstico das coisas. Aliás, nós nem cremos em determinados momentos que Deus tem o poder para curar, nem oramos mais para que Deus manifeste a sua cura sobre os homens. Nós somos politicamente corretos. Nós não cremos. Então é necessário fazer uma avaliação profunda de quem somos, da nossa fé. Ele continua poderoso, reinando sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E não há força maligna nesse mundo
Não há igualdade de poderes entre Deus e os demônios. Em determinados momentos nós criamos essa cultura um tanto quanto equivocada, imaginando que Deus e o diabo estão no mesmo patamar. E muito parecido com os filmes do Rock Balboa, nós imaginamos que eles estão no mesmo ringue, lutando. Não, Deus não se coloca em ringue algum. Ele reina sobre todas as coisas, poderosamente, reinando sobre todos os espíritos, sobre todos os demônios. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele não está no mesmo patamar. Ele não entra no ringue com ninguém, porque ele não precisa entrar em ringue, porque os ringues não comportam a sua glória. Ele transborda, ele excede a nossa compreensão, ele excede o nosso exercício espiritual, ele excede as construções teológicas que nós escrevemos e que são importantes para a nossa maturidade. Deus transborda. Não tem luta entre ele e o inimigo das nossas almas. Há uma luta entre nós e o inimigo das nossas almas. Há uma batalha espiritual entre o príncipe das trevas e os filhos da luz. Esta luta, ela existe. E nesta luta nós precisamos ter um diagnóstico perfeito de que o único caminho é uma comunhão poderosa, é uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. É não nos importarmos com as coisas que os outros pensam e dizem acerca de quem somos, mas é viver a experiência do Evangelho em todas as suas esferas de poder. Esta é a segunda lição que o Dr. Martyn Lloyd-Jones tira desse texto. Terceira lição, por favor. Para experimentarmos um avivamento, é necessário entender o paradigma do caminho. Qual é o caminho? Agora ele faz uma avaliação da passagem bíblica. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer, olha, Cristo indica, esta casta, ela só pode ser quebrada, destruída com alguma coisa. Olha o que ele diz. Os discípulos não foram bem-sucedidos. Não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Mas eles tinham sido usados poderosamente por Deus numa ocasião anterior. O que aconteceu? Nosso Senhor explica a razão. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. De fato, ele estava dizendo aos seus alunos, vocês falharam aqui porque não tinham poder suficiente, estavam usando o poder que têm, estavam muito confiantes. Vocês o fizeram com muita segurança, sentiram senhores da situação, pensaram que teriam sucesso imediatamente, porém não foi assim. Está na hora de pararem para pensar um pouco. Foi sua ignorância acerca das gradações de poder entre os espíritos malignos que os levou ao fracasso. E a condição abatida em que se encontram no momento. Vocês nunca serão capazes de lidar com esta casta até que tenham buscado de Deus o poder que só Ele pode lhes dar. E isso acontece por meio da oração e do jejum, isto é, através de uma vida consagrada ao Senhor. Qual é o caminho? Esta casta. Existem gradações no universo do poder maligno. É necessário que você cultive, ou que vocês cultivem, oração. Por oração, sinônimo de intimidade. Por jejum, o quebrantamento daquilo que nos fortalece. O que nos fortalece? A sensação de que nós podemos. O nosso corpo é uma bênção. É fruto da manifestação da glória de Deus. Nós não temos uma natureza platônica. Nós não olhamos para o corpo como se o corpo fosse um túmulo da alma. Nós não conjugamos a nossa vida de acordo com uma filosofia que não crê que o corpo tem o seu lugar de existência. O corpo é tão importante quanto a alma. E eu só posso dizer que sou humano na integralidade dessas duas dimensões. Só que nós somos movidos por intuição. O nosso corpo gera uma sensação de força. E a única forma de quebrar esse corpo, esse ímpeto que invade-nos,
É tirando dele aquilo que lhe dá uma sensação de localização, de poder e de existência. Jejum. Nós não jejuamos, irmãos. Nós comemos. E comer é bom demais. Uma das experiências mais prazerosas é o ato de comer. Não é bom? Uma macarronada maravilhosa. Um espetinho 30 a 40% com gordura. Um arroz cuja rapa brilha, o arroz brilha de tanta gordura. É tão bom. Mas a ausência dessas coisas também são importantes. É o quebrantamento daquilo que nos dá uma sensação de poder e de força. Quando você faz uma leitura dos nossos documentos, isto é, dos nossos documentos eclesiásticos, um dia, pegue a nossa Constituição e veja como é que ela trabalha com a ideia de jejum. Só em tempos de crises econômicas, só se de alguma forma um dos nossos países vizinhos afirmarem: vamos invadir vocês, vamos destruir vocês. Aí devemos clamar à igreja para orar, não, para jejuar. Jejum deve ser uma prática rotineira. Jejum não é sinônimo de fé pentecostal no sentido teológico, ou identificando uma comunidade específica. Sejamos verdadeiros. Vamos começar a partir dos ministros do Evangelho. Nós estamos fracos porque nós não cremos mais no poder do jejum. A gente come muito. A gente não tira tempos de consagração. Essa casta só pode ser vencida quando você cultiva intimidade com Deus, e intimidade com Deus só pode ser experimentada orando, 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 jejuando, jejuando. Nós imaginamos que oração e jejum são dinâmicas das nossas igrejas irmãs, das nossas igrejas ou dos nossos irmãos pentecostais. Imaginamos que isso é uma prática de natureza apenas dessas comunidades. Não, essa é uma prática dos filhos e filhas que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Essa deveria ser uma prática que atravessa o nosso coração, que nos impulsiona a destruir, a rasgar os nossos corpos, os nossos sentimentos e os nossos desejos, para que tenhamos uma consagração. Porque a qualquer momento Ele nos colocará, isto é, o Todo-Poderoso nos colocará em posições, em ocasiões, em que você terá que orar em nome de Jesus por um endemoniado. Eu sei que talvez a gente vai ligar para o pastor Jonatas para nos ajudar. Pastor Jefferson, vem aqui me ajudar. Mas é você. Porque o reino de Deus se faz por meio de você, da sua vida, da sua história. Nós estamos cheios de entulhos contemporâneos. Não há nenhum problema em ouvir boa música, não há nenhum problema em curtir a cultura pop, não há nenhum problema em você ter uma relação com as séries, não há nenhum problema de você ter contato com a Netflix, não há nenhum problema que você tenha contato com a Prime, não há nenhum problema. O problema é que nós estamos nos alimentando apenas de uma cultura contemporânea, da cultura pop, das experiências pop. Nós somos uma igreja clean, nós somos uma igreja que tem experiências fabulosas com a cultura do nosso tempo. Estamos cheios. Como é que no domingo pela manhã, com 1h30 de culto, nós vamos conseguir, de alguma forma, arrancar todos os entulhos contemporâneos, ideológicos, que penetram no nosso coração e na nossa mente por meio da cultura, que nos permite perceber, ou sentir, ou desejar coisas que não deveriam existir dentro de nós? É uma batalha permanente. Precisamos orar mais. E dependendo, criar uma agenda. Porque a gente só faz as coisas com agenda.
convocação não apenas para reunião. Nossa igreja, uma vez por mês, terá um dia de consagração comunitária. Todos nós vamos jejuar de tal horário até tal horário, pedindo primeiro o quebrantamento da nossa alma, revolução nos nossos corações, avivamento, 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 avivamento. Mês que vem nós vamos jejuar e orar pelo quê? Pela cidade de Cajamar. Para que ela seja transformada espiritualmente, para que a nossa economia cresça, a educação revolucione, a política seja um instrumento poderoso, para que pessoas sejam salvas. Mas pensando na cidade, aqui é a nossa terra, aqui é o nosso lugar. Foi aqui que Deus nos colocou, aqui devemos viver, amar, viver toda a nossa vida. Não é viver em Cajamar reclamando da cidade, mas é ter uma relação de amor, de pertencimento. Não é viver aqui pensando no Mato Grosso, Rondonópolis, minha terra, a melhor terra do mundo, os melhores espetinhos, as melhores feijoadas. Não, eu sou daqui. Deus me trouxe para cá. É amar a minha igreja, amar a minha cidade, de corpo e alma, com jejum e oração. Em último lugar, para a gente ir embora, pode passar, por favor, o último? Quarta lição. Para experimentarmos um avivamento é necessário entender o paradigma da visitação. O que acontece? Quem visita aquele menino? Quem liberta aquele menino? Se você olhar para o texto, e ele clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Desde a infância, ele era subjugado pelo poder das trevas. Desde a infância, um espírito maligno o dominava. Cristo liberta. O reino visita aquele menino. O pai diz, olha, será que tu podes? Isso é fascinante no texto. A crise de expor esse texto é que eu estou expondo a visão do Dr. Mark Lloyd Jones, que é uma visão excelente. Mas quando o texto diz, será que o senhor pode, Jesus? Ele diz, se podes, se eu posso, é óbvio que eu posso. Mas tem uma coisa linda no texto. E o que é a coisa linda? Quem é que pode fazer isso? Tudo é possível ao que crê. Ele estende a ideia de libertação. Não apenas eu posso libertar esse menino. Todos que tiverem fé em mim, em meu nome, no poder do reino, com a vida consagrada, com a vida de oração, podem libertar pessoas em condições das trevas. Eu posso. Pai, você também pode. Se você tiver a verdadeira fé e os verdadeiros exercícios, você pode vencer. Tudo é possível para aqueles que têm a verdadeira crença, a verdadeira fé em Jesus. Jesus atuará por meio de nós. Não é bom saber disso? Que Ele pode mudar, pode ser cenários demoníacos, mas existem tantos cenários que não são possessões demoníacas, tantas famílias destruídas, e você pode libertar essas famílias. Seus colegas da universidade, em determinados momentos, passarão por crises existenciais, e você poderá entregar a palavra da verdade. Lá na empresa, você será um instrumento de Deus para libertar alguém. Ele fecha dizendo, a libertação do menino de uma possessão demoníaca aponta para o fato
de que em determinados momentos teremos o contato e o confronto com poderes malignos que não podem ser resolvidos apenas com métodos humanos, mas com a manifestação do poder de Deus. Precisamos nos perguntar como podemos ser bem-sucedidos se não temos essa autoridade, essa comissão, essa força, esse poder. Precisamos nos convencer de forma absoluta da nossa absoluta necessidade de uma visitação especial do poder de Deus sobre a nossa história e sobre a sociedade. Jesus Cristo é o Senhor absoluto de tudo e todos. Nele reside toda a plenitude espiritual. Nesse sentido, é tempo de parar de ter tanta confiança em nós mesmos, em todos os nossos métodos e organizações, em toda a nossa sofisticação. O caminho é sermos cheios do Espírito Santo. Não importa o quão poderosa seja a casta, o poder de Deus é infinitamente maior. E o que precisamos, não mais conhecimento ou técnicas modernas, necessitamos de um poder que pode entrar nas almas humanas, quebrantando-as, humilhando-as e restaurando-as. Deus pode visitar as pessoas por meio de você. Não importa, pastor, mas eu não falo tão bem, eu não conheço toda a Bíblia. Você conhece Jesus como seu Salvador. Você ora todos os dias. Você se consagra todos os dias. E Ele usará você, os seus filhos, a sua família, poderosamente. E aí haverá um avivamento. Dr. Martyn Lloyd-Jones, então, passa o último, por favor. Ele diz o seguinte: é possível que ocorra avivamentos ainda hoje. E precisamos compreender o paradigma da necessidade, do diagnóstico, do caminho e da visitação. Deus ainda visita os homens. Ele tem nos visitado essa igreja. Quem sabe nós não podemos ser o canal de um avivamento na região da Grande São Paulo. Por meio de nós, acontecerão coisas lindas e maravilhosas. Por meio de você, independentemente se você é fraco ou forte, o que importa é que você seja temente, leitor da Bíblia, orar, se consagrar. Que tenhamos essa crença nessa verdade e que sejamos conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Pastor. Nós vamos orar novamente e vamos clamar a Deus para que Deus nos dê aí esse senso da necessidade, para que o Senhor, pode ficar aqui, pastor, traga a nós essa capacidade de fazer esse diagnóstico, de enxergar de fato que temos que fazer, mudar, tratar, para que o Senhor nos faça andar no caminho, né? O caminho a gente conhece, jejum, oração, se apegar à leitura da palavra. O problema é andar no caminho, né? Parece aquelas crianças pequenas que você fala, vai por aqui, ele vai para lá. E orar para que o Senhor nos visite. Pastor Emerson falou de algo importante, nós colocarmos na agenda, né? Nós temos aqui na agenda da nossa igreja, toda a última sexta-feira do mês, vigília. Ontem saímos daqui de madrugada, estávamos na vigília. Todo último domingo, mês sim, mês não, nós vamos sair para a evangelização. E aqui estão os 3 pastores da igreja, e eu quero propor o desafio para que todo terceiro domingo de cada mês, que é o domingo que à noite a gente tem Santa Ceia, a gente fazer um domingo de jejum. Começar a jejuar às 8 da manhã e só parar o jejum na hora da ceia, às 8 da noite, na Santa Ceia, que aí a gente já come o pão, bebe o fruto da vide e encerra o jejum com o nosso tempo de culto ao Senhor. Irmãos, a gente tem que sair apenas do campo da teoria e ir para a prática, fazer as coisas, senão não adianta nada.
Acho que a coisa mais frustrante e decepcionante de acampamento, de conferência, é que você tem aquele momento ali de injeção, de ânimo, de nutrição do que tem que fazer, mas sai daquilo ali e não faz, aí não adianta. E nós temos que, como igreja, propor esses desafios. E se ficar só os 3 pastores jejuando, vai ser a gente. Eu havia feito uma proposta diferente para o pastor Emerson. O pastor Emerson, ele tem folga do 3º domingo à noite. Eu falei, ô pastor, quando você vier para cá, no 3º domingo, fica no 3º domingo para a gente almoçar junto. Está cancelado. Você vai ficar o 3º domingo para jejuar juntos. E a gente vê outro dia para os almoços. Vamos ajoelhar, irmãos, vamos orar. Os pastores estão aqui. Tira um tempo para orar, para clamar. Ô Senhor Deus, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Dá-nos a tua graça, Pai. Nós vivamos, Senhor, tudo aquilo que acabamos de ouvir. Senhor, sobre nós, agora, Senhor, Deus, amada, Pai, vários, mais, ó Deus, ajuda-nos a entender esse Senhor, faz, ó Deus, Deus, convença-nos do nosso pecado, convença-nos, ó Deus, das nossas limitações, das nossas fraquezas, convença-nos, ó Deus, das coisas que precisam ser mudadas em nós, das coisas que precisam ser removidas em nós, ó Deus, eu peço a Ti, Pai, ajuda-nos a andar no caminho, do jejum, da oração, da devoção, da santidade, capacita-nos a isso, Pai. Senhor, nós nos dedicamos a reuniões, mas ajuda-nos também a nos dedicar à oração, ajuda-nos, ó Deus, a nos dedicar, ó Pai, a ter essa total dependência do Senhor, crendo, ó Deus, que precisamos, cheios do Espírito, para buscar a igreja do Senhor. E, ó Deus, visita a nossa igreja, ajuda-nos, Pai, vem com o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe. Esta noite, ajuda-nos, Senhor, cada um de nós aqui, a não apenas ouvirmos, mas praticarmos aquilo que aprendemos. E, Senhor, clamamos e pedimos a Ti, faz-nos entender a necessidade do avivamento. Senhor, nós estamos correndo atrás de muitas coisas. Por vezes, ó Deus, nós corremos atrás de escola, de trabalho, de carreira, de investimentos, de cuidar da aposentadoria, da casa, do carro, tantas coisas que julgamos ser necessárias e não julgamos, ó Deus, a necessidade que temos de ter vida e vida em abundância, vida que o Senhor coloque em nós. Senhor, faz-nos entender isso em relação aos nossos filhos, ó Deus. É verdade, eles precisam de boa educação, é verdade, eles precisam, ó Deus, da vestimenta, do alimento. Senhor, mas eles precisam de Ti. E ajuda-nos, ó Deus, a orar e clamar por isso e pregar o Evangelho a eles. Ó Deus, ajuda-nos a ter este diagnóstico da alma. Tira as vendas dos nossos olhos, a cegueira, ó Deus, que nos impede de ver aonde precisamos mudar, corrigir, consertar. Ó Deus, tira a venda dos olhos dos maridos que aqui estão, para que eles enxerguem os seus pecados, das esposas que aqui estão, para que elas enxerguem os seus erros. Tira as vendas, ó Deus, do pai e da mãe, para que eles enxerguem os erros, as falhas que estão cometendo.
Ó Deus, começa essa obra nos nossos lares, tira a venda dos olhos dos nossos filhos, para que eles enxerguem os seus pecados. Ó Deus, tira as vendas dos nossos olhos, os pastores desta igreja, pastor Emerson, pastor Jonatas, pastor Jefferson, o conselho da igreja. Faz-nos, ó Deus, enxergar e entender, que o Teu Santo Espírito traga esse diagnóstico de onde podemos ser mais santos, de onde podemos ser mais parecidos com Cristo, de onde precisamos avançar, crescer. Ajuda-nos nisso em nome de Jesus. Ó Senhor, faz-nos andar no caminho da oração, da dependência, no caminho, ó Deus, do jejum, no caminho da busca constante pelo Senhor, da leitura da palavra, da fidelidade, da santidade. Faz-nos andar no caminho, Senhor, e visita, ó Deus, o Teu povo, visita os nossos lares, as nossas casas, visita, Senhor, convertendo corações, visita, ó Deus, avivando, visita, ó Deus, reconciliando, restaurando, libertando aqueles que estão cativos a Satanás, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.